Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão na tua casa, por esse momento diante da tua palavra. Nós tributamos a ti, Senhor, a nossa gratidão. E pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Ele está aberto, reverente, receptivo a ouvir a tua palavra e o propósito para o qual ela é enviada. Que ela possa ficar compreendida, aceita no coração de todos. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 7, que diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual lhe hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Até nos evangelhos, a Páscoa, até Jesus celebrar a primeira ceia, que foi a última Páscoa dos judeus, ela era chamada de Páscoa. E a partir dessa que eles estão preparando aqui, a Bíblia vai chamá-la de ceia, a ceia do Senhor. Esse texto aqui fala de Jesus ordenando aos discípulos que eles se antecipassem um pouco dele para preparar a Páscoa. Preparar o ambiente, o local, para que eles pudessem chegar lá. Então Jesus deu essas coordenadas para Pedro e João. Falou: vocês vão entrar na cidade, vão encontrar um homem. Tudo isso é futuro, nada disso ainda tinha acontecido. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro, segue ele. Na casa que ele entrar, você pergunta para o dono da casa onde é o lugar que o mestre mandou perguntar, onde é o lugar que ele vai comer a Páscoa com os seus discípulos. E aí ele já está sabendo de tudo. Isso que vocês vão falar para ele, ele já está sabendo de tudo, e ele vai mostrar um lugar espaçoso. E ali vocês preparam a Páscoa. Só numa visão simples do texto a gente pode ver como que esse texto ele é miraculoso. Jesus falando com os discípulos, eles obedecendo, e do jeitinho que ele diz, as coisas vão acontecendo. O homem da casa realmente estava lá, já estava sabendo que Jesus ia procurá-lo, já tinha um aposento mobiliado, tudo no jeitinho. Havia uma comunicação de Deus antecipando os passos de Jesus e dos discípulos, de sorte que você vê uma harmonia aqui em tudo que está acontecendo. É um texto lindo, gostoso de ler, e essa foi a preparação da Páscoa. Eu quero aproveitar esse texto para falar da nossa preparação para a ceia. A Páscoa, até essa daqui, só Jesus tinha o Espírito Santo habitando nele. Portanto, para que alguém ouvisse o Espírito Santo, usufruísse da sua presença, da sua comunhão, eles tinham que estar próximos de Jesus e ouvindo Jesus. Mas a partir de Atos 2, o Espírito Santo ele veio a habitar no coração de todos os que creem, de todos que confessam Jesus como seu Senhor. A partir dali a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas,
E ele diz que a comunhão, a ceia, se dá agora no coração. Ele disse, ao reino dos céus ele vem e não é com visível aparência. Vocês não vão conseguir dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque ele está no coração das pessoas. O reino dos céus, ele está no coração. Se o reino dos céus está no coração, a nossa celebração da Páscoa se dá dentro de nós. Nessa casa chamada Minha Vida. A Bíblia chama a nossa vida de casa. E é aqui que acontece a comunhão. É aqui que acontece a ceia. A ceia deve merecer do coração, da vida de qualquer pessoa que vai celebrá-la, uma atenção. Não é algo banal, não é algo comum, é algo grandioso. E isso exige um preparo, porque nós somos acostumados a nos preparar para as coisas menores. Você cria expectativa e se prepara para uma atividade qualquer, para uma visita qualquer, você se prepara para visitar, para receber uma visita, para um programa qualquer. Mesmo que você não vá receber visita, você tem um certo cuidado com a sua casa, porque você mora lá e você não quer aquela casa bagunçada. É verdade que você nunca vai conseguir retirar de uma casa toda a sujeira, mas também é verdade que você se esforça ao máximo para tirar o máximo que você conseguir. Porque quanto mais limpa ela estiver, mais preparada ela estiver, melhor para você que habita nela. Melhor para as pessoas que vão fazer parte deste ambiente. Aqui nós aprendemos nesse texto que nós temos que preparar a nossa vida para Deus, para esta celebração. Porque quando você prepara a sua vida para Deus, prepara também ela para você. Fica melhor você conviver com você. Fica melhor você lidar com você mesmo, com os seus próprios desafios, com as suas próprias frustrações. Mas há uma necessidade de um preparo, há uma necessidade de que alguma ação seja feita. Imagine se você vai receber uma visita de Jesus, ou tem um encontro marcado com Ele, vocês têm algo a conversar, nós temos algo a celebrar, e não me importo com esse encontro, a minha casa vai estar suja de qualquer jeito, desarrumada. Isso não vai trazer nenhuma repercussão, nenhum efeito colateral? Claro que vai. Então veja que Jesus toma um cuidado, ele não disse, olha, vamos preparar. Não, a ceia a gente toma em qualquer lugar, a gente se reúne onde a gente estiver. Não, há um cuidadoso preparo. Ele falou, olha, o Espírito Santo já falou com o homem, ele já sabe o local, já tem a mobília, está tudo arrumadinho, é ali. E quando chega a hora, diz o texto com um certo entusiasmo, chegada a hora. Olha, expectativa. E Jesus toma a palavra e diz, desejei muito esse momento, porque eu não vou repeti-lo aqui, o próximo será lá no reino de meu Pai. Vocês vão continuar fazendo isso aqui. Então há um entusiasmo, um cuidado da parte de Deus, da parte de Jesus. Há uma expectativa com a celebração, há uma expectativa com o encontro. Tudo com muito cuidado, tudo com muito detalhe. Mas e da nossa parte? Então a primeira reflexão mais pessoal do texto é que a ceia é uma celebração. E é uma celebração que o estranho dela não pode participar. Porque um estranho não tem do que celebrar. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá na época de Moisés, a primeira Páscoa, ele falou para Moisés, olha, o estranho não pode comer a Páscoa. Tem que ser judeu ou prosélito. Se tiver estranho no teu meio habitando com você, ele não pode. Fala para ele que ele não pode. Porque o estranho não sabe do sangue do cordeiro nas portas, do anjo destruidor que matou o primogênito, do mar vermelho que se abriu. Eles não conhecem a agir de Deus, eles não têm experiência. Não se refere a eles. Não se trata de um ritual religioso que você aprende e faz. É uma celebração que só faz sentido na vida daqueles que têm o que celebrar. Deus celebrando com os homens, que são homens que celebram com Deus. Celebram o quê? Os feitos da aliança. Quem não tem o que celebrar, quem não tem a experiência da conversão, quem não tem a experiência de que o Senhor é bom,
isso não lhe diz respeito. O que sobra é um cerimonial vazio e sem sentido. Por isso que Paulo diz para os irmãos de Corinto, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, e sim para pior. E o que vocês comem não é a ceia. Mas eles comiam a ceia. Mas a atitude deles fazia com que aquilo não tivesse nenhum valor mais para eles. Então, queridos, a celebração é uma comunhão, é uma atividade alegre, festiva. Alguém está celebrando com alguém e o motivo da celebração é uma entrega, é um Deus que se deu seu filho por alguém e tem alguém ali que deu a sua vida para ele e isso está sendo celebrado. Qual o motivo da alegria? Deus deu Jesus para mim. E o que eu fiz? Eu a mim mesmo me dei a ele. E fiz isso com tanta alegria e o recebi com tanta alegria que isso não foi um contrato triste, obrigatório, um peso. Isso é para ser celebrado. É algo de entrega, de amor, de esperança, porque essa celebração, ela aponta para a eternidade. Jesus diz, vocês vão celebrar aqui, atestando com essa celebração que vocês estão em aliança com aquela que vai acontecer lá. Profetizando para a celebração futura. É uma celebração em que a gente se encontra para renovar os votos de fidelidade dos nossos sonhos. É onde a gente se encontra com Deus como igreja, porque Deus habita em nós todos os dias. Mas nesse dia, como igreja, nós nos encontramos com Ele para dizer, Senhor, está valendo, estou firme no propósito. Aquele compromisso da gente ir celebrando aqui até a última acontecer lá, na minha vida está valendo. Estou nessa esperança, estou sonhando com esse dia. Isso é vigente, isso vale. E para um pagão isso não faz o menor sentido, para um incrédulo, para um religioso, ele é um estranho, ele não tem o que celebrar. Então o cristão, uma vez cristão de fato, a ceia para ele é a mais importante celebração. Porque é o dia que ele traz a memória, que ele foi julgado, condenado, mas Deus trocou a morte dele pela vida de Jesus. E Jesus morre e você vai vivo embora, para a eternidade. Se nós não celebrarmos isso, o que é maior do que isso? Pensa comigo. Se alguém não conseguir festejar o fato de que ele foi condenado por Deus e teria que morrer eternamente, e Jesus atravessa o seu caminho e diz, não, eu morro por você e você vive eternamente nas riquezas celestiais. Se alguém não celebrar isso, o que poderia acontecer melhor e maior para ele celebrar? Não tem nada maior no céu, não tem nenhum feito maior na terra. Por que as pessoas não celebram? Porque elas vão ficando como estranhos. Qual o motivo? De não se prepararem, porque quando não há preparo, não há empolgação, não há alegria, não há sonhos. Veja que esse cuidado de preparar o local onde vai se dar a Páscoa. Hoje o local que se dá a Páscoa, de fato, é dentro de cada um. E aí eu pergunto, e dentro de cada um, como é que está o local? O dono da casa já recebeu os avisos do Espírito do que ele tem que fazer? Ele já recebeu a comunicação do Senhor? A casa está limpa? Jesus pode chegar a qualquer momento para a gente festejar, celebrar a sua morte por nós. Ele falou, faz aí os preparativos, vai lá, limpa a casa, limpa o local. Então a vida ou a nossa casa se suja muito fácil. De uma ceia para outra, você vai perceber que muita coisa acontece e te contamina por dentro. Às vezes sem você procurar, as circunstâncias, os acontecimentos, de repente você olha para a sua casa e vê que ela está precisando de uma arrumada, que não dá para a gente celebrar com o Senhor daquele jeito ali. O Senhor vai entrar na nossa casa e vai ver coisas lá que a gente vai ficar com vergonha. Coisas que nos sujam por dentro. Amarguras, ressentimentos, frieza, distanciamento, incredulidade, preguiça, falta de alegria no serviço. E agora eu vou encontrar com o Senhor para lembrar, para a gente festejar o dia que Ele morreu por mim, o dia que eu entreguei a minha vida por Ele. E
Oficialmente nós temos um encontro marcado. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso em meu nome, vocês vão trazer na memória, vocês vão comer do pão. Quem não comer do pão não tem vida em si mesmo. Você vai beber do cálice. Quem não tiver debaixo deste sangue não está remido. Há uma necessidade da ação de quem vai para a celebração, de ele se preparar. E limpar a casa, apesar de todo mundo fazer, eu acho que ninguém gosta. Ninguém diz, que alegria, vou limpar minha casa hoje. Todo mundo gosta da casa limpa, mas limpar é uma tarefa que exige renúncia, humildade. Limpar é uma tarefa que te coloca abaixo do seu ego, da sua vaidade. Você é aquele que limpa, você é aquele que põe a mão na massa, você é aquele que enfrenta, porque você quer se livrar daquela sujeira. Então, limpar não é fácil, porque a gente contrai algumas sujeiras na vida que elas são difíceis de sair. No contexto do texto, quando Jesus fala para perdoar 70 vezes 7, os discípulos, Senhor, então aumenta a nossa fé. Pedro achou que estava dando uma tacada de mestre digna de elogio, quando ele falou, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim e reconhecer que pecou, eu perdoo ele até 7 vezes. Era mais do que a religião pedia. Jesus falou, não, 70 vezes 7, perdoa sempre. Se ele se arrepender e pedir perdão, quantas vezes isso aconteceu? Ele falou, Senhor, então aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque ele estava dizendo, eu não consigo. E aí Jesus não deu aumento de fé, pelo contrário, Jesus falou que a fé dele não ia ser aumentada, ela teria que ser uma fé que cresce. É diferente crescer de aumento. Aumento é quando uma coisa é adicionada a outra. Crescimento é quando pouco se cresce para tornar muito. Não tem adição. Existe progresso na fé. Vocês precisam crescer na fé para chegar neste ponto. Então, queridos, tem gente, a religião aceita isso, mas o cristianismo não. Tem gente que entende que a casa dele nunca está suja. Ele acostumou a viver na sujeira. Acalenta, ele acomoda, ele passa a mão na cabeça de algumas coisas que ele sabe que Deus não gosta de viver com aquilo ali. Que Deus não gosta de morar numa casa que tem aquilo ali. Então tem gente que não gosta de limpeza, ele não enfrenta, ele diz, eu não preciso. Então muita gente sabe que limpar não é fácil e eles não querem se meter em tarefas difíceis. Alguns entendem que estão tão contaminados que não dá nem para celebrar, deixam de comungar. Ouço muita gente dizendo, eu não consegui na ceia não. Não deu para enfrentar não dá para encarar. Pegar o pão diante de Deus e comer, pegar o vinho e tomar. Ele falou, não, tem gente que foge. Tem gente que toma contaminado mesmo. E tem outros que não percebem mais a sujeira. Toma sujo mesmo. E aí Paulo diz assim, olha, quando vocês fazem sem saber o que está fazendo, vocês comem e bebem juízo para vocês mesmos. Isso não vai ajudar em nada, só vai piorar. Em vez de melhorar a vida espiritual, ela vai entrar em crise, porque o que vocês comem não é a ceia. Então o ensinamento de Jesus para nós, que estamos na semana que se prepara para a ceia, é que cada um deve cuidar da sua casa. Eu não devo cuidar da sua casa e nem você da minha. Eu devo cuidar da minha e você da sua. Eu vou ter um encontro de celebração com Jesus, nós temos o que celebrar, e você vai ter um encontro de celebração com Jesus e vocês têm o que celebrar. E o melhor que a gente pode fazer nessa situação não é perder o entusiasmo da celebração, é enfrentar as dificuldades dos preparativos. Limpar a casa. Se livrar daquelas coisas que você sabe que elas não deveriam estar ali, mas que por algum motivo está. Nem sempre com dolo, nem sempre com culpa, porque nem sempre uma casa se suja pelas pessoas que transitam ali dentro. Às vezes a sujeira vem de fora. Um descuido, uma janela aberta, uma porta aberta, ou um descuido no dia a dia, a gente vai só sujando, e quando vê está muito difícil de limpar. E não tem jeito de usar uma casa sem sujar. Antes que você pense assim, minha vida está limpinha. Não, só se tivesse morto. A Bíblia fala que se não houver gado no curral, o curral fica limpo. Porém, não tem leite nem queijo.
curral está limpo porque não tem gado, mas também não tem a produção. Agora, se tem o gado, então tem o desconforto dos detritos. Não tem como morar numa casa sem sujar. O segundo texto que eu vou usar, porque o nosso tempo é curtinho, é o Evangelho de João. Ali em João 13, não precisa ler agora, eu vou citar para você, é Jesus se preparando para a Páscoa. Antes da Páscoa, João observa um outro ensinamento. Diz que repentinamente Jesus tira a roupa de cima, pega uma bacia com água e lava o pé dos discípulos e diz assim para eles: olha, o que eu estou fazendo vocês não vão entender agora. Tem gente que não entende até hoje. Tem gente que fica repetindo isso daí, lavando o pé dos outros. É uma prova que não entendeu absolutamente nada. Falou, mas vocês vão saber depois. Jesus disse, depois que o Espírito Santo chegar na vida de vocês, vocês vão saber. Agora vocês não vão saber. Aí Pedro, quando viu que Jesus pegou uma bacia para lavar o pé dele, os apóstolos sabiam que ele era o Cristo, o Deus encarnado. Eles viram ele acalmar o mar, eles viram ele repreender o vento e as ondas, eles viram ele ressuscitar o morto, curar os enfermos, cego de nascença. Pedro, quando viu Jesus com uma bacinha, humildemente se abaixando para lavar o seu pé, ele falou, Senhor, de modo nenhum o Senhor vai lavar o meu pé. Ele falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então pode lavar o corpo inteiro. Ele falou, o corpo inteiro não, você já está limpo pela palavra, somente os pés. O que Jesus está ensinando a gente nesse texto? Ele está dizendo que, como nós somos limpos pela palavra que nos salva, então nós não precisamos lavar o corpo inteiro. Mas mesmo como salvos, nós moramos na terra, e quem anda na terra suja os pés. Não tem como você andar na terra e não sujar os pés. Jesus estava dizendo assim, olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo eu fazer, eu lavando o vosso pé, vocês vão encontrar gente com o pé sujo. E em vez de você apontar o dedo para ele e falar, o pé dele está sujo, lembra que eu lavei o seu. E aí vocês devem fazer o mesmo, lava o dele. E um outro vai lavar o seu, e vocês vão ficar todos com os pés limpos. Jesus estava falando do mesmo ensinamento de preparar a ceia. Ele está dizendo, na vida, em vivendo a vida, andando nessa terra, vocês vão se sujar, vocês vão se esbarrar. Vocês terão desafetos, vocês encontrarão problemas de comunhão. E tem hora que alguém vai ver o pé do outro sujo. O que você faz? Você julga ele? Não limpa. Está dizendo, você vai ver um irmão em alguma falta, você vai ver em algum irmão cometendo um erro, ele está visivelmente errado. Ele não deveria ter feito, só ele não vê que o pé dele está sujo. O que a gente faz? Limpa. Porque amanhã você não vai ver que o seu está sujo e alguém vai limpar o seu. E aí Jesus faz uma colocação que a gente nos desmonta, nos constrange. Ele falou assim, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Porque se ele for maior, ele não é servo. Não é verdade? É uma verdade. Ele está dizendo, não é verdade que nenhum servo é maior do que o seu senhor? Se eu, sendo o senhor, lavei os vossos pés, vocês que são servos, qual é a dificuldade? Qual a barreira? Qual é o ego que você tem que enfrentar para não oferecer ao outro a oportunidade de ajudá-lo a melhorar espiritualmente, a limpá-lo? E aí, quando alguém te ver com o pé limpo, quando alguém te ver sem a falta perdoada, a falta sanada, a falta curada, pronto, alguém vai te ver e falar, olha que irmão bonito. E aí você faz isso com o outro e nós ficamos aptos, a gente limpa a nossa casa. Quando Pedro falou, não pode lavar meu pé, Jesus falou assim, olha, se eu não te limpar constantemente, você perde o reino dos céus. Vamos aproveitar o episódio de Pedro, no contexto do texto, seguindo. No versículo 31, Jesus vai falar, Simão, Simão, Satanás me pediu para cirandar com a tua vida, igual se ciranda o trigo na peneira. Presta bem atenção na profundidade da preparação para a ceia. Lá no texto de João, antes de lavar os pés, Jesus falou assim, olha, sabendo ele que ele viera de Deus e que chegou a sua hora e que agora ele voltaria para Deus, sabendo ele que Judas entregou a sua vida para o diabo entrar nela para atraí-lo. Você sabia que Judas se ofereceu para trair Jesus? A ideia que nós temos
é que os religiosos foram lá corrompê-lo. Não. Os religiosos decidiram matar Jesus. Se você ler no contexto do texto aqui, de Lucas 22 mesmo, no versículo 1, você vai ver que os religiosos decidiram matar Jesus porque Jesus atrapalhava o negócio religioso deles. Só que tinha um problema para matar Jesus. Jesus gozava de popularidade. Eles tinham que arrumar um jeito de matar Jesus sem despertar a ira da multidão, porque Jesus, no final do seu ministério, ele já era muito popular. Embora não buscasse a popularidade, então eles diziam assim, olha, nós precisamos matá-lo, mas a gente tem que arrumar um jeito de fazer isso sem a multidão perceber que a gente matou. E eles conseguiram. Eles fizeram a multidão entender que quem matou foi Roma, mas quem matou foram eles. A lança foi do soldado romano, mas quem pediu crucifica o crucifica foram os religiosos, os sacerdotes. Quando eles estavam com um problema que era matar Jesus, eu não sei o que aconteceu com Judas, que ele estava descontente. E ele foi lá e se ofereceu para entregá-lo. Aí ofereceram dinheiro para ele, ele fechou o negócio. Mas eles ficaram felizes quando Judas foi lá e se ofereceu para trair Jesus. Falou, vocês estão com um problema e vocês querem matá-lo e não sabem como fazer? Eu posso ajudá-lo, eu sou de dentro. Observa, queridos, observa que o grande intento da ação demoníaca é sempre matar Jesus. É lógico que o inimigo sabe que ele não tem como matar Jesus, Jesus é Deus, mas ele quer matar Jesus na vida de alguém. Porque onde Jesus morrer, ali não tem mais vida. Se Jesus morrer e ficar um religioso, ali acabou a vida, fica só religião. Se Jesus morrer e ali ficar uma pessoa ególatra, onde Jesus morreu, morreu a vida. E tem gente que se agarra na religião, ele se agarra no seu próprio ego, na sua própria razão, no seu próprio eu acho, enfim, em coisas menores, e não percebe que Jesus está morrendo na sua vida. E o intento ali era matar Jesus. Veja que Pedro corria risco e não sabia. E Jesus confessou para ele, falou, Pedro, Satanás reclamou você. O que é reclamar? Eu creio que Satanás falou assim, olha, Pedro está mais para cá do que para lá. Eu quero cirandar a vida dele. Talvez fazer um segundo Judas. Porque Pedro era afoito, agia primeiro e pensava depois. Aí Jesus falou assim, porém, Pedro, eu roguei por você. Eu roguei por você. Então eu acredito que Pedro, embora cometia as suas gafes antes de Atos 2, as suas precipitações, mas ele não tinha dolo no seu coração, por isso Jesus rogou por ele. Agora Judas, eu não sei qual era o seu descontentamento. Eu penso, posso estar enganado, mas a ideia que se tem é que Judas era ambicioso demais. E quando Jesus declinou de ser o rei para derrubar Roma, ele não gostou dessa renúncia. Porque todos os 12, em algum determinado momento, eles tinham a certeza de que Jesus ia reinar, ele ia destruir Roma e eles reinariam com ele. Mas Jesus foi ensinando que o reino dele não é desse mundo, que ele não veio aqui para derrubar Roma, que ele não veio aqui para implantar um reino nesse mundo de morte, que o reino dele era do céu, e todos foram aceitando e foram se encaixando no projeto de Jesus. E Judas parece que não ficou contente com isso. A amargura foi crescendo dentro do coração dele. Talvez ele entendesse que merecia mais, ele queria mais. É no contexto desse texto que Jesus diz que um servo, quando o seu senhor chega do trabalho, ele deve primeiro servir a comida para o seu senhor e depois ele come e não deve receber nenhum elogio por isso, porque ele é servo e é isso que o servo faz. Se vocês fizerem isso certinho, é isso que um servo faz. Servo não tem que ficar com glória, com arrogância, com mimos. Não, é a função do servo. E todo servo é menor do que o seu senhor. E se eu sou o senhor de vocês e faço isso, vocês devem fazer também. Porque é isso que é o dever de um servo. É esse o serviço de um servo. A não ser que você não seja servo. Então, queridos, quando o diabo reclama Pedro, quando o diabo entra em Judas, porque ele percebe que Judas está muito ferido com Jesus,
ele está descontente, ele se oferece para traí-lo. Então o diabo entra em Judas e ele sela o pacto da venda para entregar Jesus. Você sabe que o diabo e os demônios, eles são chamados de espíritos imundos. Por que espíritos imundos? Porque eles gostam de viver em casa suja, em ambientes escuros, aonde há ódio, aonde há maldade, aonde há traição, aonde há rebelião. Eles gostam desses ambientes. São ambientes propícios, onde há malícia, onde há todo tipo de coisa que Deus não se agrada, que não é bem-vindo na luz. Por isso a preparação nossa é exatamente você olhando para a sua vida e procurando limpar a casa. Não acalenta a sujeira, porque quem gosta de sujeira são espíritos imundos. E eles vão deixando a casa cada vez mais suja. Eles vão poluindo o ambiente. Até chegar um ponto que a pessoa acostuma a viver com essa contaminação interior, que ele não percebe mais que está contaminado. E aí como que há uma celebração num ambiente desse? Como é que eu vou celebrar com Deus um Jesus que me purificou de todo pecado numa casa cheia de pecados, abertos pecados, gritantes pecados? Como que eu vou celebrar com Ele a libertação que Ele me proporcionou na cruz, uma vez que eu continuo escravo das paixões carnais? Deus estaria se sujeitando a uma celebração puramente religiosa? Claro que não. Então o que o texto está nos ensinando, que o plano era para tirar a vida de Jesus, e os religiosos estavam preocupados com isso, o diabo achou lugar em Judas. Pedro foi avisado por Jesus dizendo: olha Pedro, o diabo também queria você. Você estava nos planos dele. Esse jeitão seu aí, ó. Mas eu roguei por ti, e agora quando você se converter, você vai testemunhar isso para os seus irmãos. E a prova é que o inimigo estava sondando Pedro mesmo, é que lá na frente ele vai falar para Jesus não morrer, Jesus vai falar: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Então nós poderíamos simplesmente, como religiosos, falar assim: não, irmão, fica tranquilo, uma vez que vocês estão aqui, nós estamos todos salvos, vamos celebrar. Não é verdade. É um dia que cada um deve se esforçar para se enfrentar e procurar se limpar pela palavra da qual nós estamos limpos. Varrer a casa, preparar a casa, deixar o ambiente limpo, o mais limpo possível, para termos uma celebração com Jesus. Qual é a celebração? A celebração da minha salvação. É o meu direito à vida eterna, à vida celestial, às riquezas eternas, me oferecido gratuitamente por Jesus. Se isso não arrancar um entusiasmo, se isso não arrancar uma motivação para que eu possa falar: não, eu tenho que celebrar com Jesus, e eu preciso limpar ao máximo que eu puder a minha casa. Não posso deixar aqui coisas que são propensas a espíritos dos quais Deus nos libertou deles. E antes que você possa pensar assim, falar: eu não tenho nada do que se libertar, todos nós temos. Foi Jesus que falou assim: olha, vocês vão ter que lavar os pés uns dos outros. Ele não falou assim: olha, pode ser que o pé de alguém não precise. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua mente, lá no seu dia a dia, o tempo vai passando e você nem percebe às vezes que está se contaminando. Se contaminando com distanciamento, com esfriamento, com infidelidades, com acalentamento de pecados, com rancores. E se a gente conseguir ouvir essa palavra, e Jesus falou assim: olha, vocês entenderam lá no final do lava-pés? Ele falou assim: vocês entenderam agora? Então, se vocês entenderam, vocês serão muito felizes se vocês praticarem. Olha que conselho abençoador. Então pratica isso. Todas as vezes que vocês forem se reunir, olhe para a vida de vocês e melhore ela o máximo que você puder para Deus. Se livra, enfrenta toda e qualquer coisa que você sabe que não deveria estar ali. Na força de Deus, no auxílio do Espírito Santo. Por quê? Limpando a sua vida para Deus, ela fica limpa para você. Quando você limpa a casa para receber uma visita, a visita vai embora.
Quem que fica com a casa limpa? Você. Terminando a celebração, sua vida está leve, sem culpas, sem traumas, sem frustrações. Foi fácil limpar? Não, é necessário enfrentamentos. Às vezes nós temos que enfrentar o nosso próprio ego, às vezes nós temos que abrir mão do nosso próprio direito, às vezes nós temos que abrir mão de coisas. Lembra que Jesus falou assim, olha, a pessoa pleiteou a tua capa é tua. Como é que ele está querendo tua capa? Mas dá a túnica também. Ele exigiu que você andasse 1 quilômetro, ele não tinha esse direito, mas anda 2. Faça isso por você. É Jesus nos ensinando. Ele falou assim, olha, não foi você que sujou o pé dele. Você não tem culpa nenhuma dele estar em pecado contra Deus. Mas ajude, limpa, vai lá. Ofereça o seu serviço de servo. Ajuda, aceita, não se envergonhe, limpa, porque limparam o seu, e limparam o meu. E quem fez isso foi o Senhor. Então é o meu serviço te ver bem. É o meu serviço ajudar você a ficar bem. É o seu serviço me ver bem, me ajudar a ficar bem. Porque vivendo essa vida não tem como a gente não se sujar. Jesus está dizendo, olha, vocês, imagine as sandálias da época, não eram sapatos fechados como o da gente. Ele usou um exemplo fácil de entender. Ele falou, quem anda nessa terra aqui suja os pés. É só você olhar para o pé da pessoa que está viva e falar, esse camarada tem problema. Todo mundo tem. Você tem problema de relacionamento, você tem problema de desafetos. Nem sempre você é culpado, mas isso acontece na vida. Tem gente que não gosta da gente de graça. Tem gente que não gosta da gente de graça. O que eu vou fazer? Vou respeitar, vou ajudá-lo a limpar o pé. Se eu puder desconstruir isso, eu vou. Mas o que Jesus está ensinando é que a nossa função é desativar, é trabalhar contra toda essa ação demoníaca que procura de alguma forma criar dentro de nós um ambiente propício à ação dele, que é uma ação imunda. Ele procura nos contaminar com ódio, com rancor, com amargura, com vingança, com tristeza, com abatimento, com injustiça. E de repente, sem você menos perceber, tudo isso está entrando do coração adentro. Às vezes numa coisa simples, quando você vê, tudo isso está entrando do coração adentro. E nós temos que colocar tudo isso coração para fora. Preparando a minha vida para Deus, eu estou preparando ela para mim mesmo. Fazendo isso, eu estou preparando-me para uma celebração que começa aqui e entra na eternidade, a minha comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? E nesse momento, conforme a palavra que nós acabamos de ouvir, vamos nos colocar diante de Deus como alguém determinado a melhorar a sua vida para Deus. Talvez a sua vida esteja muito boa para você, mas para Deus, você vai ver que pode muita coisa ser melhorada. A Bíblia diz que o Senhor, quando entra na nossa vida, Ele limpa a casa. É o valente mais armado que limpa a casa e manda embora os velhos inquilinos que mantinham a casa suja. Eu percebo no texto que Jesus quer que nós tenhamos uma vida leve, em paz, sem sofrimento, sem susto, sem medo, sem angústias. Essas coisas é o inimigo que vai aproveitando às vezes uma porta aberta e vai colocando isso para dentro da gente, para nos tirar a paz, nos tirar o perfume da vida, a alegria de viver, a serenidade de viver. Mas o Senhor nos reuniu aqui hoje para dizer, vamos varrer tudo isso para fora. Coloca tudo isso para fora, não deixa nada aí dentro.
Nós temos uma celebração tão importante e o inimigo não tem esse direito de nos atrapalhar de viver uma vida intensa de felicidade na presença de Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Agradecidos a Ti, Senhor, por esse culto, por esse momento na Tua presença. E agora, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a melhorar a nossa vida para Ti. O Senhor deu a vida do Seu Filho por nós. E nós queremos hoje aqui, Senhor, novamente confirmar a nossa rendição da nossa vida a Ti. Que essa entrega, ó Deus, possa ser celebrada. Que assim como o Senhor nos amou e amou até o fim, nós também possamos Te amar. Os demônios não têm o direito de nos roubar essa comunhão. Eles não podem. Eles são sujos, eles são das trevas. E o Senhor nos alcançou e nos chamou para a Sua maravilhosa luz. Por isso, Pai, hoje, em nome de Jesus, desperta cada um aqui, para que ele tome a determinação de, como dono da casa, de prepará-la para a celebração. Que haja uma ação de cada um no sentido de preparar a sua vida para celebrarmos o dia que o Senhor morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Coloque, ó Deus, no nosso coração entusiasmo, alegria, felicidade plena, contentamento. Que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós tudo que esse ato pode proporcionar. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus. Que essa celebração possa ser uma celebração de sonhos, de realizações, de esperança que entra, ó Deus, pela eternidade. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um que o Senhor congregou aqui nesse culto de quarta-feira, para cantarmos louvores, vivermos a comunhão e recebermos, ó Deus, a orientação da Sua palavra, preparando a nossa vida para a ceia do Senhor. Agora, ó Deus, se tem aqui alguém doente, triste, amargurado, com angústias, ferido pelos acontecimentos da vida, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, arranca isso agora. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que desfaz toda a ação do mal. E nós Te pedimos, no nome de Jesus, que toda ação maligna para roubar a alegria de viver, a vontade de viver do Seu povo, sejam destruídas no poder que há no nome de Jesus. E que a vida alegre e intensa de Cristo Jesus se manifeste abundantemente na vida do Teu povo que Te adora. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, diga comigo: Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, me ajuda, Senhor, a
preparar a minha vida para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.